Boa noite, pessoal. É sempre um prazer estar falando com vocês. Pena que a gente não tenha tanto tempo de falar quando não tem BO, né? Porque normalmente quando a advogada está falando é porque tem BO. Mas faz parte, é assim mesmo. Bom, pessoal, para quem tenha de repente acompanhado as outras lives, eu vou ser um pouquinho repetitiva, porque não tem outra forma de ser, né? A não ser a repetição do que o Correio está fazendo, tirando todos os direitos de vocês, todos os benefícios que vocês conquistaram nesses 35 anos de luta da categoria para chegar no ponto que chegaram hoje. Mas esse é o fato, é isso que está acontecendo realmente. A partir do dia 1º de agosto, não existe mais acordo de trabalho vigente. E como muito bem disse o Biaia, o acordo de trabalho ele é renovado a cada vigência dele. A vigência do acordo coletivo da categoria dos Correios sempre era anual. Nesse último período de 2019, houve uma sentença do TST falando que seria por 2 anos a validade desse acordo coletivo, dessa sentença, no caso, né? Porque daí já não era mais um acordo, foi o tribunal que decidiu a questão. Mas aí o STF veio e suspendeu essa situação, não dando a validade por 2 anos. Então, é isso mesmo. Todo ano a categoria tem que brigar, tem que lutar para manter os benefícios que ela conquistou desde o início de sua existência. No caso, há 35 anos existem os sindicatos das categorias dos Correios aí, estão brigando e chegaram a ter os benefícios que vocês têm, né? Mas que, ao contrário da fala do presidente dos Correios, do ministro das Comunicações e outros, que de fato não são empregados de carreira dos Correios, né? São nomes indicados e talvez não tenham conhecimento da história dessa empresa, que eles colocam como se benefícios de vocês fossem coisas assim astronômicas, né? Valores assim que vocês estão ganhando e que isso não tem cabimento, né? São coisas a mais, muitos benefícios, né? Mas eles não pararam para analisar a história de que a categoria dos Correios é uma das que tem menor salário nas categorias estatais, né? Então, durante o passar dos anos, as conquistas de benefícios vieram para suprir o que o salário não cobre, né? Então, vamos ver, por exemplo, o Vale Alimentação. O Vale Alimentação de vocês é um vale que tem um valor diário até que bem bacaninha, assim. Mas por que acontece isso? Porque o salário é muito baixo. Se a gente for contar o salário do trabalhador dos Correios, ele não consegue dar uma boa alimentação para a família dele. Então, conforme os anos foram passando, as lutas foram acontecendo, foram se conquistando benefícios para suprir o que o salário não cobre, né? Então, isso eu acho que tem que ficar muito claro, inclusive para a população, de que o que vocês ganham não é enfeite, né? Isso é o que eles ganham lá em cima, não o que vocês ganham aqui embaixo, né? E eles realmente não têm noção da história da categoria e saem falando besteira, amando do governo que lhes paga o salário lá e que tem fins bem específicos, como vocês já sabem, como a privatização da empresa. Vender a preço de banana. E para vender a preço de banana, ela precisa reduzir folha. E para reduzir folha, ela tem que cortar o quê? Tem que cortar benefício, tem que cortar gasto com funcionário. Tem que tornar o funcionário barato, né? Então, se vocês compararem um pouquinho com aqueles motes que já trabalham em algumas unidades de vocês vão ver a precariedade do serviço deles. Nós tivemos agora, recentemente, uma paralisação do pessoal lá em Indaiatuba, que estavam sem recebimento de salário, sem equipamento de proteção e tudo mais, né? Para esse pessoal, é a leizinha seca, CLT ali, e precário, muito precário. Então, o que a empresa está fazendo é realmente atacando os benefícios, e a partir do dia 1º de agosto não tem mais esses benefícios. E aí ela tem feito o quê? Tem feito joguinho de palavras para confundir a cabeça dos trabalhadores, como se ela estivesse mantendo, ela fala nas postagens dela que ela está mantendo os direitos do trabalhador. Então, como existe muito essa confusão do que seja direito, do que seja conquista de benefícios, muitos trabalhadores acabam se confundindo com a situação, né? E falam, não, mas a empresa está pagando os direitos, ela está dizendo que ela está pagando os direitos. O que ela está pagando, gente, é o que consta na CLT. Abaixo disso, ela não pode ficar, né? E ela vai manter apenas isso, tá?
Então, isso tem que ficar muito claro para vocês. Não existe direito adquirido no que se trata de benefícios conquistados por acordo coletivo, né? Então, desde vale alimentação, que não é previsto na CLT, né? Não existe lei que obrigue a pagar o vale alimentação. Olha só, garanto que tinha muita gente que não tinha se atentado a isso. A única coisa que a CLT obriga a pagar é o vale transporte. Vale alimentação, não. Então, esse é um benefício que, imagina, tem um valor enorme para vocês e que a empresa não tem obrigação de pagar pela CLT, não. E tantos outros. E aí a empresa... Pessoal, só cortou o som para mim ou cortou para todo mundo? Não, doutora, não estou ouvindo o som da doutora. Acho que cortou para todo mundo. Doutora deve ter caído. Tá no YouTube, cortou também. Cortou em tudo. Ok, vamos ver se ela se restabelece rapidinho. Então. Corte é nos nossos benefícios, salário da internet da doutora que caiu. Sabe que é porque nós não pagamos? É? Sabe por que nós não pagamos ela? Acho que a doutora... Divaldo, a doutora está pedindo para entrar? Divaldo, tá todo mundo com o microfone aberto aí, fecha aí, por favor. Pessoal, então eu vou fazer o seguinte, a doutora falou aqui que caiu a energia, apagou a luz da casa dela, caiu a energia e ela ficou sem internet. Então não sei se ela consegue restabelecer rapidinho, mas eu vou passar então a palavra para o companheiro Mauro. O companheiro é diretor do sindicato e membro nacional do comando de negociação da FENTEC. O companheiro passar aí como que se deram as poucas reuniões que houve da empresa, né? E também qual que é a visão e o sentimento dele de tudo que ele viu, né? Inclusive no que está desembocando no dia de hoje, tudo isso aí, esses protocolos, né? Essas portarias que a empresa soltou no dia de hoje, já era debatido na empresa, já era esperado que a empresa queria fazer esse ataque e por isso que nós tiramos aí o dia 4 como um dia de luta e acabou que não ocorreu por conta de tentar unificar todos os sindicatos. Mas eu vou passar a palavra aqui de mantinho só. A doutora disse que consegue ver o YouTube, mas não consegue participar. Então, eu estou passando a palavra aqui para o Mauro. Beleza, Mauro? Boa noite aos companheiros
da nossa live, né? Então, como... Pessoal, um momentinho só. Tem gente com o microfone aberto aí. Quem tiver com o microfone aberto, pessoal, por favor, fechar o microfone que dá microfonia para quem está falando. Pode falar, mano. Só um minutinho, deixa eu só voltar aqui. Então, pessoal, como eu ia começar a falar, depois deu um probleminha aqui também. Então, a doutora Fabiana começou a falar sobre os ataques, e só complementando o que a empresa começou a fazer a partir do dia 1º, no sábado. Já no sábado, ela elaborou 3 portarias e publicou já no fim de semana. E hoje, junto com a primeira hora extra que ela apresentou, hoje apresentou mais 5 portarias. Então, na realidade, já são 8 portarias que ela... Mesmo a sentença normativa não tendo sido julgada, a suspensão da validade dela ainda, que a cláusula 79 não foi julgada, a empresa já está aplicando a CLT. Direto para o microfone, que eu estava falando do fone do celular. Melhorou, melhorou. Então, como eu estava dizendo, né? Mesmo ainda a sentença normativa não tendo sido julgada a suspensão dela, porque o julgamento foi mantido para a partir do dia 14, mesmo assim a empresa já está aplicando a nova CLT. Das 8 portarias que ela, até hoje, ela publicou, todas elas retiram todos os avanços que nós tivemos no acordo coletivo. Inclusive que a portaria número 1, que fala sobre o benefício de assistência à saúde. Agora, a empresa ela deixa de ser obrigada a fornecer. Ela coloca lá que ela disponibilizará o benefício. Só que ela deixa claro, vai ser um contrato entre o trabalhador e a Postal Saúde. A empresa não tem mais nada a ver. Ao contrário do que nós fizemos no concurso, e lá no concurso previa, que é obrigação da empresa, e na cláusula 28 também, no caput da cláusula, deixa claro que é obrigação da empresa manter a assistência médica hospitalar e odontológica, a empresa ela já está colocando que ela não tem mais obrigação nenhuma. Vai ser um contrato entre o trabalhador e a Postal Saúde. Caso o trabalhador ficar inadimplente, é o CPF dele que vai responder, a empresa não vai mais fazer igual antes, ela fazia até antecipação de salário, para não deixar que o trabalhador ficasse inadimplente. Isso acabou, se continuar do jeito que está, né? O Vale Alimentação, refeição aqui, né, a portaria número 2, ela deixou bem claro aqui, ó. São 22 tickets de alimentação, refeição para quem trabalha de segunda a sexta, e são 26 para quem trabalha de segunda a sábado. Só que o interessante de tudo isso é que de segunda a sexta-feira, ela não elaborou a portaria ainda, mas já está no caderno de descrição da operacionalização, não vai trabalhar só mais 8 horas por dia. Quem trabalha de segunda a sexta vai trabalhar 8 horas e 48 minutos por dia, para dar as 44 horas semanais, e vai receber apenas os tickets referentes aos 5 dias trabalhados. Quem trabalha de segunda a sábado vai trabalhar 8 horas de segunda a sexta, e no sábado mais 4 horas não vai receber mais aquele adicional que a gente recebia antes, quem trabalha ao sábado. O trabalho ao sábado ela ainda não operacionalizou, mas provavelmente até se no julgamento a empresa sair vencedora, ela vai operacionalizar e acabou o trabalho ao sábado remunerado. Vai ser pago dentro das 44 horas. Nós vamos ser obrigados a cumprir as 44 horas e pronto. Não existe mais daqueles 15%. Outro fato interessante também é que ela começou como plano piloto no Ceará, em Brasília e em São Paulo. Ela já lançou o sistema de escala para os trabalhadores motorizados. Ou seja, é igual à iniciativa privada. Você trabalha 3 sábados e domingos diretos, seguidos, 3 sábados e domingo direto, a sua folga é no meio da semana. Aí no 4º domingo, você vai ter uma folga no fim de semana. Você vai trabalhar diretão, 3 fins de semana direto, de segunda a sábado com folga no meio de semana. Ela propôs que dividir em 2 turmas, uma turma folga na segunda e outra turma folga na sexta. Mas os sábados e os domingos já não serão mais considerados como dia de descanso, será considerado como dia de trabalho normal e não será pago o acréscimo de hora extra, será a escala. Quem estiver na escala
vai trabalhar o sábado e o domingo e não tem hora extra. Acabou. Na proposta da empresa não existe mais isso. Então, quer dizer, os ataques são muitos. A questão do reembolso creche, inclusive hoje houve alguns questionamentos lá no sindicato sobre o reembolso creche babá. Muitas trabalhadoras fizeram o contrato com as escolas até dia 31 de dezembro de 2020, ou seja, até o fim desse ano. Só que acontece, todas as crianças que completaram os 5 anos, ou que completar os 5 anos ainda durante esse ano, que tiver a empresa aplicando essa modalidade, completou 5 anos, perde o auxílio creche babá. E os pais vão ter que tirar o dinheiro, ninguém sabe de onde, né? Porque no orçamento constava que a empresa pagava o auxílio até o ano que a criança completasse 7 anos. Agora não, completou 5 anos, que não é o caso de uma companheira nossa. O filho dela completou 5 anos dia 29, ela já tinha enviado antes da mudança o pedido para o reembolso creche babá e hoje ela recebeu a resposta que, devido à aplicação da CLT, que a criança perdeu o direito ao auxílio babá. Quem tem crianças que tem o auxílio dependentes especiais, também, a partir do dia 1º de agosto, não tem mais. Então, se ela paga uma instituição que cuida da pessoa, se ela tem despesas com fisioterapeuta, qualquer tipo de contrato que ela tiver, a partir desse mês ela vai arcar com toda a despesa sozinha, não tem mais o repasse do auxílio. Também acabou o repasse do auxílio. E eu sei de algumas companheiras, principalmente, que têm filhos que necessitam de cuidados especiais e que tem que pagar um valor que, se for pagado o salário dela não cobre. E não tem mais. Isso foram os outros ataques. Deixa eu ver se eu acho mais algum aqui que dá para explicar melhor, porque são muitos ataques. A questão do atestado médico. Atestado médico, a gente, na sentença normativa até dia 31 de julho, você tinha 4 dias para estar apresentando atestado médico para o seu gestor. Agora não, são só 2 dias. No caso de acompanhante, você tenha 6 dias ou 12,5 períodos para você estar acompanhando filhos menores até 18 anos, esposa gestante, pais acima de 60 anos com algum tipo de deficiência que não podem se locomover sozinho. Agora acabou. O único atestado de acompanhante que a empresa garante é 2 dias para acompanhar a esposa grávida em exames e 1 dia por filho menor até 5 anos de idade que tiver necessidade de passar no médico. Quer dizer, a criança não fica doente só 1 dia por ano. A mulher grávida não vai no médico só 2 vezes durante a gravidez. Mas acabou. Não existe mais essa possibilidade. Aliás, eu digo assim, não existe porque é o que a empresa está fazendo. Ela está operacionalizando, mesmo sabendo que não está nada decidido, que a justiça ainda vai julgar a suspensão ou não da nossa sentença normativa. Mas, independente da justiça, cabe a nós. Até aquele um que já está torcendo, porque eu ouvi algumas piadinhas de alguns trabalhadores nas unidades que eu passei, dizendo que não via a hora de começar a greve para fazer hora extra e ganhar ticket extra. Até essa mamata a empresa está cortando, porque já cortou o valor da hora extra, já cortou o ticket extra para quem vai fazer esse trabalho que muitos entra às 6 da manhã, sai às 8 da noite, furando a nossa greve e traindo a categoria e ajudando a empresa a esfolar nós mais ainda, né? Mas isso só vai se reverter se todos os trabalhadores se unirem daqui até o dia 17 e se conscientizar. Como o Bea disse lá no começo, foram mais de 35 anos para a gente chegar até onde nós chegamos e ter esses benefícios garantidos. E agora eu não acredito que os trabalhadores, em um ano só, vão abrir mão de tudo isso, desconsiderando as vidas que foram perdidas, os trabalhadores que foram demitidos, muitos morreram, sem nem sequer ter o direito de ter anistia, mas para que nós chegássemos até o que nós temos, que eu acredito que nós temos ainda. Mas para a gente continuar tendo, vai depender de cada um, cada trabalhador, cada trabalhadora. Não importa se é carteiro, se é atendente, se é OTT, se é do administrativo. A decisão do governo é uma decisão de que tem que limpar todos os benefícios, todos os avanços que nós temos, para aliviar o custo da empresa e ele entregá-la de mão beijada. E ele deixou bem claro na campanha, ele odeia os Correios. A proposta de acabar com o Correio não é só a questão de que a empresa dá prejuízo, porque pelo 3º ano seguido, a empresa está dando lucro. Aí, eu estou vendo a pergunta aqui sobre os tickets. Sim, no caso de, como a empresa deixou bem claro, aqui na cláusula
A cláusula 2, portaria número 2, claro não, portaria número 2, que ela colocar aqui, ó. Considerando a inscrição dos Correios no programa de alimentação do trabalhador, então, o que esse programa prevê? O programa de alimentação do trabalhador não é uma lei, é uma convenção que as empresas aderem ou não. Como o Correio aderiu a essa convenção, ele vai usar o que diz a convenção, que é o fornecimento dos tickets somente nos dias efetivamente trabalhados. No caso de afastamento médico, tanto por acidente de trabalho como por doença ocupacional, qualquer um tipo de doença que a pessoa se afastar, não recebe. Durante as férias, não recebe. E aquele famoso vale-peru que a gente sempre festejava no fim do ano, né, também não existe mais. Se continuar na situação que está, não existe mais. E o programa de alimentar do trabalhador, ao PAT, ele não garante nada disso. Nós tínhamos isso, programa de alimentação do trabalhador. Nós tínhamos isso garantido em acordo coletivo, que todos os anos era negociado, às vezes a gente passava 3, 4 meses negociando, tinha que fazer greve, inclusive teve ano que teve 2 greves para conseguir avançar e tirar algum benefício, porque a maioria dos benefícios, a gente abria a mão de um reajuste no salário para conseguir melhorar os benefícios, e agora eles querem retirar tudo. Então, o ticket, esse programa de alimentação do trabalhador, ele garante o ticket só para os dias efetivamente trabalhados. Então, é isso, pessoal. Se tiver mais alguma pergunta que a gente puder responder na medida que a gente for tendo essas perguntas. Então, e para os trabalhadores motorizados, moto ou veículo, né? Inclusive, já tem convocação para muitos trabalharem, já agora começar a escala, já agora no dia 9, Dia dos Pais. Quem está na escala não vai ter o Dia dos Pais, aí simplesmente vai trazer. E é às 8 horas trabalhadas, viu? Não é dizer que você vai lá e combina com o chefe, eu vou fazer 6 horas e depois das 6 horas eu posso ir embora. Não, são as 8 horas trabalhadas, que é considerado como jornada normal de trabalho, não é jornada extraordinária. Ok? Aí qualquer coisa, se tiver mais alguma pergunta, depois eu volto a responder. Ô, Mauro. Sim? Tem 3 perguntas aqui. Posso perguntar? Sim. Do YouTube. Antônio, não, um momentinho só. Sim. Não, um momentinho só. Ainda nós não vamos entrar na pergunta, porque a doutora entrou, e vamos aproveitar a internet dela, porque nós não pagamos a doutora, e ela não conseguiu pagar a internet dela. E aí, ó, tá no escuro lá. Então, antes que a internet... E assim, só para a doutora retomar o raciocínio onde ela estava, ela ouviu um pouquinho também do que o Mauro disse pelo YouTube, e aí a gente deixa ela falar e depois a gente abre a pergunta. O pessoal continua fazendo a pergunta e a gente solta a pergunta. O que for jurídico é jurídico, o que for político, o Mauro responde. Pode ser assim, doutora? Pode ser assim, Biai. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo e estamos vendo a doutora no escuro porque não pagou a luz. Olha a situação, gente. Bom, é o seguinte, eu tenho pouca bateria no meu celular e eu estou trabalhando aqui com o 4G. Apagou a luz por aqui, pelo visto, não vai voltar tão cedo. Então, é o seguinte, eu não vou conseguir fazer toda a explicação que eu queria fazer para vocês, em virtude aí da circunstância, mas não tem problema, não. Ninguém derruba a gente, ninguém vai... Não tem gabinete do ódio que derrube a gente, não. Pode tentar, mas não consegue. Então, é o seguinte, pessoal, resumindo um pouco do que eu estava falando, é que as cláusulas do acordo coletivo de trabalho, elas não se mantêm, tá? Ou é feito um novo acordo coletivo para a manutenção das cláusulas anteriores, ou, se caso for julgada a sentença normativa pelo STF, agora no período ali do dia 14 ao dia 22, e o STF entender que a validade da sentença normativa seja por 2 anos, tá? De outra forma, a gente vai ter só o que a CLT garante, e o que a CLT garante é pouco, como disse o Biaia, alguns adicionais são bem reduzidos do que vocês recebem, né? Então, recebiam 70% de hora extra, só 50%. Férias, 70% vocês recebiam, a lei só prevê 33%, e várias outras circunstâncias, outros benefícios, como eu acredito que o Mauro tenha passado aí para vocês direitinho, e o sindicato está lançando informes, cartazes, com todas essas demonstrações de perdas, tá? E esses informes estão aí com a
a minha análise também, a gente vê e estudo, o que o pessoal do sindicato publica, eles já perguntaram para mim, já questionaram, né? E o que a empresa vem dizendo daí que ela faz portarias, como ela fez hoje, parecendo que está garantindo direitos. Primeiro, que portaria não garante nada. Portaria é um ato que a empresa faz do jeito que ela quer, da maneira como ela quer, a hora que ela quer também. Ela põe e tira quando ela quiser. Então, esse é o primeiro receio maior que eu tenho, né? Além das reduções de benefício que ela, já pelas portarias, está colocando. Né? Como o Mauro já explanou um pouco para vocês aí, reduções que ela já está fazendo pelas ditas portarias. E, além de tudo, eu penso que, com essa conversa que a empresa fica falando que falta dinheiro e tal, uma hora ou outra ela simplesmente lança uma portaria dizendo, então, eu revogo aquela portaria anterior lá, não pago mais vale-refeição para ninguém, não pago mais auxílio creche para ninguém, porque o que diz a Constituição Federal é que a creche dada é pelo Estado, não é pela empresa, não existe nenhuma obrigação da empresa dar isso. Então, além das reduções que a empresa já está dizendo que ela vai fazer, que ela já está fazendo, ela escreveu isso nas portarias que ela publicou hoje, eu ainda tenho esse receio de que portaria pode não durar nada. Daqui 2 meses ela corta a portaria e acaba com tudo, né? Então, é mais ou menos isso que eu gostaria de falar com vocês. Sinto pelo entreveiro aí, mas eu acredito que a gente pode passar para as perguntas que tiverem, para a gente aproveitar o tempo da minha bateria e poder responder vocês. Doutora, antes de passar para a pergunta, rapidinho, a doutora vai fazer uma explanação rapidinho em relação ao pedido que a empresa fez no STF para anulação do processo que vai ser julgado agora no dia 14, e aí o STF negou, né? Nós temos dito aí que ela fez isso, ela queria anular o julgamento até o final da pandemia, um julgamento presencial, mas, ao mesmo tempo, ela não aceita, então, manter os direitos até essa data e a importância que foi o STF ter negado isso para a empresa. Só falar rapidinho e a gente passa para as perguntas, doutora, pode ser? Sim. O que aconteceu aí no caso é que a empresa se utiliza de todos os expedientes para atrasar tudo sempre. Quem já teve processo judicial contra a empresa de Correio sabe que é assim. A prática deles é essa mesmo. Eles utilizam dos expedientes que a lei permite que eles façam e eles utilizam todos. Então, o que aconteceu nesse caso é que, normalmente, os julgamentos são feitos da maneira como a gente está acostumado, né? Todo ano a gente se reúne lá no sindicato para assistir o julgamento do TST, e no STF acontece da mesma forma, a gente vê lá na televisão, né, os ministros reunidos, e aquele palavrório todo, né? Mas, diante da pandemia, a situação mudou. Então, o judiciário não está mais se reunindo presencialmente para nada. E os julgamentos são feitos de maneira virtual. E assim será feito, né, no caso de vocês também. Só que existe uma hipótese que uma das partes pode pedir que ela quer que o julgamento aconteça presencialmente porque ela precisa fazer uma sustentação oral. É um direito que a parte tem de fazer uma sustentação oral no julgamento, ou seja, falar aquilo que ela já escreveu para os juízes, né? Ela vai lá no plenário e fala isso para os juízes. E ela tem o direito de pedir isso, e foi o que ela fez. Só que, é claro, se o STF desse esse pedido para o Correio, a nossa audiência de julgamento só ia acontecer quando a pandemia terminasse. Só quando o judiciário retomasse as atividades presenciais, né? Então, a empresa fez esse pedido, e aí muitos gestores, de posse desse pedido da empresa, começaram, inclusive, a levar falsas informações para os trabalhadores, dizendo, olha, venham trabalhar no próximo domingo, que a empresa vai pagar 200%, viu? Está aqui no pedido dela, aqui, que ela está dizendo que ela vai manter as cláusulas do acordo. E isso não consta no pedido da empresa. A empresa cita o artigo 114 da Constituição Federal, que realmente ele diz que quando as partes não chegam num acordo, ocorre um dissídio coletivo, né? E nesse dissídio coletivo se mantém as determinações da CLT e as determinações de acordos anteriores.
Só que aí que vem a pegadinha da nossa história da categoria dos Correios. Não tem acordo anterior. O que teve o ano passado foi uma sentença do TST, e não um acordo. Então, não se mantém acordo coletivo algum, tá? Então, foi importante o STF ter negado isso para os Correios, porque o Correio estava querendo empurrar realmente o julgamento para quando retornassem as atividades presenciais do Judiciário e sem manter nada, tá? Então, houve esse indeferimento do STF, por hora está mantido o julgamento para a semana do dia 14. É isso. Ok, Antônio, então vamos para as perguntas, Antônio. E aí na pergunta a gente vê se é a doutora, se é o Mauro que responde. Pode ser assim, doutora? Pode, porque eu tenho que economizar aqui. Vamos lá, então vamos lá. Eu acho que vê que é jurídico aí e vamos fazendo lá. Antônia? Certo. Na realidade, tudo envolve o acordo coletivo. Faça a pergunta. Tá. A primeira ela é minha. Como que fica, doutora, a prorrogação da licença maternidade de quem já assinou? Vamos respondendo uma a uma, Bia, acho que fica mais fácil, Antônia, né? Antônia, vamos fazer o seguinte, faz um bloco de 3 perguntas, doutora, só pra gente... Certo. 3 perguntas e a doutora responde, 3 perguntas a doutora responde. Certo. Aí você fala, essa é sua, você deve estar anotando os nomes, e fala os nomes pra doutora. Sim. O Luiz Tegon perguntou, o ticket será pago ao funcionário em trabalho remoto? O Tércio Trajano, ele pergunta, referente ao vale extra do final do ano, mas já foi respondida pelo Mauro. Ok. É só para organizar. Como eu não consigo anotar, Antônio, porque está escuro, senão eu não vou conseguir gravar. Certo. Isso. Bom, gente, a questão da prorrogação do auxílio maternidade. Se a pessoa já tinha feito o pedido dentro da vigência do acordo coletivo de trabalho anterior a 1º de agosto, tá? Se foi o que eu entendi, ela assinou esse pedido antes, ela estava ainda dentro do acordo coletivo. Então, deve ser deferido isso daí pelo Correio, sim. Tá? O ticket refeição para trabalho remoto. Quem está em trabalho remoto, gente, está em trabalho. Então, ele deve receber o ticket refeição, sim. Se está em trabalho, deve receber. Anuênio, vai ser tirado? O Tércio Trajano também pergunta. A Tati, de Santa Bárbara do Oeste, ela pergunta, o pessoal que está afastado, com CAT, vai perder os tickets? Bom, a questão do anuênio, a empresa está dizendo que ela manteria o pagamento dos anuênios. Mas aí, novamente, vocês vão ficar na mão da empresa. Se ela está dizendo que ela vai manter, mas se ela também daqui a pouco resolver dizer que não dá mais para pagar, porque não tem condições financeiras, não existe obrigação de pagamento de anuênio pela CLT. Mesmo os que estão incorporados no contra-cheque? Mesmo os que estão incorporados. Se um dia ela resolver que ela não vai pagar mais, ela não vai pagar mais. Mas ela está dizendo que ela vai continuar pagando. A pergunta da Tati é para os que estão afastados. Repete, por favor. Os que estão afastados com CAT vão continuar recebendo os tickets? Então, sabe que eu não sei se o Mauro tem essa informação, porque essa informação eu não consegui encontrar em lugar nenhum de alguma proposta da empresa. A princípio, ela não tem obrigação de fazer isso, isso é acordo coletivo de trabalho, mas eu não vi se a empresa colocou isso em algum lugar, que ela vai manter os tickets para quem está afastado. Talvez o Mauro tenha até uma informação a mais do que eu aqui nesse caso. Certo. Próxima pergunta. A Ana Breda, ela pergunta, agência, como ficará? Trabalhará 44 horas? Essa era uma questão que eu queria abordar, inclusive. Na minha fala, era uma das coisas que eu ia abordar. E acabei tendo que cortar aqui. Gente, a partir do dia 1º de agosto, a empresa tem o direito de cobrar de vocês o contrato de trabalho que vocês assinaram com ela quando entraram na empresa. E o contrato de trabalho prevê jornada de 44 horas semanais, tá? Então, ela pode, sim, cobrar as 44 horas sem pagamento dos 15%. Já existe até circulando, se eu não me engano, para a base de Alagoas,
ou é Pernambuco, não me recordo bem. Hoje o Mauro passou uma convocação que os trabalhadores receberam lá, onde o gestor está dizendo, vocês deverão trabalhar no próximo sábado, 4 horas, sem poder dizer que não vai. Não é aquela coisa de estar sendo convocado para hora extra. Não, você está sendo convocado para trabalhar 44 horas. E ou você tem um atestado médico, ou você tem que ir. E aí eles convocam e explicam, dizendo que a pessoa vai ter que trabalhar mais 2 horas, e aí essas 2 horas seriam pagas como extra. Então, ela vai trabalhar 6 horas no sábado, 4 horas dentro do contrato de trabalho, sem nenhum acréscimo, e 2 horas com hora extra. Mas a empresa pode, a partir de 1º de agosto, exigir que todos vocês trabalhem 44 horas semanais. Os 30% que o carteiro recebe, vai continuar ou vai ser retirado? Os 30%, a ADC, ele está previsto no PCCS e não no Acordo Coletivo de Trabalho, tá? O que está previsto no Acordo Coletivo de Trabalho é o 30% para mulheres gestantes, que daí o médico fala que ela deve ficar longe do trabalho da rua, deve trabalhar interno por uma questão de saúde dela, e aí era mantido o pagamento do ADC para essa trabalhadora. Agora não mais, não existe mais essa garantia. O ADC, que é pago pelo PCCS, esse deve continuar enquanto existir o PCCS, que também é uma coisa que a empresa pode alterar a qualquer momento. Ela precisa de homologação do TST para fazer isso, mas isso a gente já percebeu que não é muito difícil de ela conseguir, né? O Tércio Trajano, ele pergunta, e a quebra de caixa? Vai perder essa função? Olha, função também é uma coisa que não está prevista em acordo coletivo de trabalho, não. Função é norma interna da empresa, e a empresa dá e retira a hora que ela quiser, né? Realmente são verbas que ela tem o direito de dar e tirar a hora que ela quiser, sem motivo nenhum. Então, a quebra de caixa não está vinculada ao acordo coletivo de trabalho, e enquanto a empresa quiser te manter nessa função de quebra de caixa, ela deve pagar. Mas, vejam, nós tivemos, por exemplo, a questão do diferencial de mercado. A empresa suspendeu o pagamento do diferencial de mercado para uma boa parte aí de especialidades dentro da empresa. Por exemplo, os engenheiros, os advogados da empresa, essas categorias todas perderam o diferencial de mercado assim, de um mês para o outro. A empresa veio com uma portaria lá, o jeitão dela, dizendo que ela não poderia mais pagar o diferencial de mercado e cortou. Então, segue mais ou menos a mesma linha. Ela paga a gratificação de quebra de caixa enquanto ela entender que ela deve fazer isso, mas não está vinculado ao acordo coletivo e nem à CLT. Certo. O Ari, ele pergunta, a empresa recorreu ao TST e como ela perdeu, ela vai recorrer ao STF. Como fica o TST? Terá validade? Na verdade, o que ela está discutindo no STF é aquilo que o Biaia explicou no começo. Ela levou para o STF 2 pontos, né? Que é a questão do plano de saúde, né? Do pagamento do plano de saúde, que no TST tinha sido determinado que era uma participação de 30% dos funcionários e 70% da empresa. Então, não contente com isso, ela levou esse ponto para o STF. E também, olha, a luz voltou, gente. E também a questão da vigência do acordo coletivo de trabalho, tá? Foram só esses 2 pontos. E ela leva para o STF isso, alegando que a decisão do TST foi inconstitucional. E só por isso ela consegue levar para o STF essa discussão. Então, agora vai caber do STF determinar se houve realmente inconstitucionalidade na decisão do TST, e ele vai decidir esses 2 pontos só que foram levados para o STF. Aí, se for decidido que caiu. Tá certo agora. Estou ouvindo, só não vejo a imagem, mas estamos ouvindo, doutora. Doutora? Está ouvindo? Caiu? Antônia, falta muita pergunta ainda, porque nós temos que... Tem bastante. Bastante quanto?
Umas 7. Tá, pessoal, mas então aqui, vamos dar uma fechada. Porque a gente Vocês também vai estão ter que... ouvindo ou não? Agora ouvindo, sim, não doutor. estamos Eu vendo. ativei meu microfone, eu não sei como é que é. Agora ouviu? Estamos ouvindo, doutora. Só não estamos vendo, mas estamos ouvindo. Eu acho que como voltou a luz, a internet deve estar tentando conectar, entendeu? Então ela está conflitando E com o voltou a 4G. imagem. Voltou a imagem. Voltou? Voltou. Doutora, nós temos 7 perguntas ainda. E aí eu estou pedindo para o pessoal aqui, ó, pessoal, né? Nós vamos dar uma segurada, porque a doutora ainda tem outras coisas. Tá desativado agora. Pessoal, microfone aberto. Ivaldo, veja esse microfone, por favor. Microfone aberto atrapalha aqui. Então, assim, fechar essas 7 perguntas, pessoal, e aí, assim, e a gente toca depois, porque senão essa live ela fica muito longa. E vai ficar cansativo e tem que liberar a doutora ainda, beleza? Então, vamos para 7 perguntas aí, Antônio. O Antônio Trevisan pergunta: trabalho remoto, quem não pode fazer por algum motivo ou deixar de fazer algum dia, tem que ser aprovado para certificar os dias remoto? Sim, o trabalho remoto é a mesma circunstância do trabalho presencial. Tudo que acontecer que você não puder cumprir o trabalho que lhe foi determinado naquele dia, você tem que reportar ao seu gestor para poder obter dele uma autorização, uma solução. É como se fosse um trabalho normal. Você tem que cumprir toda a sua jornada e a tarefa que foi destinada naquele dia. O André Xavier pergunta: boa noite, teremos que fazer as 44 horas mais 2 horas, podemos nos negar assim com convocações? Olha, é como eu respondi agora há pouco, que a CLT prevê é a possibilidade de trabalho em 44 horas, porque vocês assinaram um contrato de trabalho com a empresa se colocando à disposição disso, e a CLT permite que as empresas façam mais 2 horas extras por dia, isso é permitido pela CLT. Então, a empresa, havendo necessidade de serviço, ela vai convocar sim e vai ter que ser cumprida essas 44 horas e mais as 2 horas extras. Elas estão previstas na CLT. O Pita pergunta sobre o AADC, não foi adquirido judicialmente. Pode ser retirado no caso dos motoqueiros? Os motoqueiros é o seguinte, a discussão dos motoqueiros é o acúmulo do AADC com o adicional de periculosidade, certo? Essa discussão ainda está lá no TST para ser decidida em definitivo, ok? Então, o que os motoqueiros receberam agora recentemente, acumulado a ADC com o adicional de periculosidade, foi por conta de uma liminar que uma ação da federação conseguiu, né? E aí houve esse pagamento durante esse período. Mas, como todas as ações de todos os sindicatos do Brasil e da federação também, elas foram suspensas no TST, por uma ordem do TST, que falou, olha, como tem muita ação igual, nós vamos juntar tudo, nós vamos decidir de uma vez só para todo mundo. E aí suspendeu tudo, suspendeu todas as liminares e vai haver esse julgamento. Então, suspendeu também a da Fentect, que era a última que estava seguindo esse caminho até o TST, a nossa já está lá há bastante tempo, com sentença procedente, sentença positiva, mas agora nós vamos depender do julgamento do TST para ver se retoma esse pagamento acumulado de AADC com periculosidade. Se houver a decisão positiva para nós, aí haverá o cálculo de retroativos e tudo mais. Mas tem que primeiro haver a decisão do TST. Antes disso, não dá para falar em retroativo, não. A Fernanda Salles pergunta: eu não tenho função fixa de motorizado porque fui transferida há 3 anos e em todo esse período eu dirijo recebendo a função de substituição. Com o fim do recebimento da função, serei obrigada a dirigir? Na verdade, não. Você tem que ter, a trabalhadora tem que ter uma portaria de estabelecimento da função. Ou ela vai continuar na substituição, ou eles vão ter que fazer novamente um recrutamento interno aí para colocá-la como função efetiva, tá? A não ser que não deem mais nenhuma substituição para ela fazer. Isso pode acontecer também, porque, como eu disse, a empresa dá a função e retira a função a hora que ela quiser. Então, enquanto ela está achando que tem a necessidade
de a pessoa fazer a substituição, ok. Se não, depois só para o recrutamento interno, que a empresa deve continuar fazendo esses recrutamentos, que ela precisa de motociclista, de motorista, tudo, né? A Regiane pergunta, em caso do contrato de trabalho que estiver estipulado que nós carteiros devemos andar 7 quilômetros, a empresa também terá que cumprir com os carteiros? Seria essa a pergunta? Acredito que eu tenha entendido a pergunta. Existe um processo judicial tramitando a respeito dessa limitação do percurso do carteiro, tá? É um processo judicial que corre aqui na nossa região, aqui no Tribunal da 15ª Região. Ele iniciou em Sorocaba, mas depois ele veio para cá. Ele abrange a categoria nacionalmente, mas ele ainda está em discussão, ainda não foi encerrado esse processo, ainda não foi terminado o julgamento a esse respeito. Quando terminar e for realmente batido o martelo, que é para os trabalhadores cumprirem 7 quilômetros, hoje acho que nós estamos com uma decisão lá de 8 quilômetros, se não me engano. Aí sim a empresa vai ter que cumprir isso daí, sob pena de pagar o que a justiça determinar que ela tenha que pagar, né? Porque sempre ela coloca multas e tudo mais para o descumprimento da decisão. Mas, por enquanto, essa questão ainda está em discussão na justiça. O Thales pergunta, não querendo ser repetitivo, mas como fica a questão da greve? Não entendi a pergunta. Eu acredito que o Biaia ou o Mauro, acho que... Acredito é política, entendi, é política. O Ander pergunta, mas a PGR diz que não cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar o acordo dos Correios. Como fica esta situação? Na verdade, o Supremo Tribunal Federal ele não vai julgar o acordo, né? Ele está julgando só essas cláusulas que foram levadas, porque, segundo a ECT, esses pontos, o TST ele afrontou a Constituição Federal. E o tribunal no Brasil, que é responsável por proteger a Constituição Federal, é o STF como Corte Suprema. Então, o Correio levou essa situação para o TST para julgar esses pontos, né? Não o acordo em si. O acordo realmente foi julgado pelo TST. Mas se ele vale por 2 anos ou não, é o STF que vai dizer. Certo. O Luciano Santos pergunta, e quem já tem mais de 10 anos de função tem alguma garantia conforme a súmula 372? E encerramos aqui, Antônia, porque estão aparecendo novas perguntas. Sim, mas é política. Jurídica não tem mais, nem no YouTube, nem aqui. Ok. Olha, a súmula 372, ela caiu com a reforma trabalhista que ocorreu em 2017. Então, desde 2017, quando houve aquela famigerada reforma trabalhista, foi incluído na CLT um artigo específico dizendo que não existe mais nenhuma forma de incorporação de gratificação de função na remuneração de nenhum trabalhador. Então, a súmula que existia antes não existe mais e não tem mais nenhuma validade. Algumas situações muito específicas são tratadas pessoalmente, né? Então, por exemplo, quem adquiriu mais de 10 anos em 2017 e agora perdeu a função, aí eu tenho conversado com essas pessoas aí, existem algumas hipóteses de tratar do assunto na justiça. Mas, de maneira geral, via de regra, a partir de 2017 não existe mais nenhuma forma de incorporação de gratificação de função. Doutor, para finalizar, eu vi aqui uma pergunta do Elvis. Ele colocou a J347, na verdade é a 247 da estabilidade dos trabalhadores. Está perguntando, né, se ela permanece ou se caiu. Mas assim, senão nós estamos tomando mais tempo do que as outras lives, mas também tem mais gente participando dessa, entendeu, doutor? Então, assim, Sim. Essa aqui é boa, mas diante do que aconteceu hoje, enfim. Eu gostaria que a doutora falasse disso aqui e já fazendo as considerações finais, doutor, né, do que o Julinho está fazendo, né, e a importância da luta para mim poder tocar aqui. Senão a gente vai ficar e cada hora vai aparecendo pergunta. Infelizmente, não dá para a gente esgotar tudo isso aqui, mas eu acho que já deu para o trabalhador ter um parâmetro aí do que nós estamos enfrentando. Então, eu passo a palavra para o doutor responde o Elvis e também a gente encaminhando aí para as considerações da doutora. Pode ser?
Ok. A orientação jurisprudencial número 247, ela permanece vigente, não houve nenhuma alteração até agora, né? Então, permanece. Não tem alteração, não tem nada a ver com o acordo coletivo, nem propriamente com a CLT. Né? Toda a orientação jurisprudencial ou súmula do tribunal, elas são um compilado de jurisprudência, ou seja, aquele assunto ficou tão em voga, foi tão falado e tão julgado daquela maneira, que acabou se tornando a jurisprudência que a gente chama é justamente isso. Julgaram tanto da mesma maneira que decidiram falar, olha, toda vez que esse assunto chegar aqui, é essa decisão que nós vamos dar. Então, a orientação jurisprudencial 247 permanece em vigor. Qualquer outra dúvida, pessoal, que vocês tenham, inclusive com relação aí à campanha salarial, como o Biaia disse, a gente não vai poder se estender muito, houve esse percalço aí, né, de acabar a luz e tudo, para não cansar também muito vocês. Qualquer dúvida, vocês procurem os seus diretores, os delegados sindicais mais próximos, passem essas dúvidas para eles, não fiquem com dúvidas, passem as dúvidas. A ferramenta do WhatsApp hoje em dia é uma ferramenta muito importante, e o delegado, o dirigente sindical, ele é quem vai fazer a ponte para isso chegar até a gente. Então, façam as perguntas, não fiquem quietos, mandem essas perguntas para eles, eles vão reportar a mim e eu vou responder com toda certeza. Ou também pelo e-mail do sindicato, todas as formas da mídia social aí que o sindicato disponibiliza, a gente vai responder, tá? E, de outro lado, é isso, pessoal, não existe nenhum direito adquirido, a luta realmente vai fazer a vida aí no caso de vocês. De outra forma, não vai acontecer e vocês vão ficar com o que a CLT manda, né? Já começando por aí. Convocação de final de semana, 44 horas semanais trabalhadas, trabalha 4 horas de sábado sem adicional nenhum, né? E não pode dizer que não vai, não. Né? É diferente da convocação que existia antes para cumprimento de horas extras. Agora é contrato de trabalho. Então, vejam o tamanho da situação que vocês estão enfrentando. Isso tudo se não houver a retomada das cláusulas do acordo coletivo de trabalho como elas eram, sem esse joguinho de palavras da ECT, que dessa forma aí ela vai fazer o que ela quiser, quando ela quiser. Então, estamos juntos. Quando o Biaia sempre fala aí que só a luta muda a vida, o sindicato coloca isso em todos os seus informativos, é verdade. Se não for assim, não vai acontecer. Uma boa noite para vocês. Ô, doutora. O Tércio Trajano no YouTube está agradecendo a doutora pelos esclarecimentos. Boa noite, doutora. Boa noite. Doutora. De nada, Tércio. Qualquer coisa é só perguntar que a gente responde. Doutora, a gente tem que fazer uma live um dia de 2 horas só de jurídico, né? Para poder explorar mais, né? Quero aqui também agradecer a doutora em nome dos trabalhadores, doutora. Eu sei que a doutora deu esse percalço aí, tem ainda os prazos. A doutora vive falando, ó, Bia, coloca no início, eu tenho ainda um monte de coisa para fazer, o dia, né? 24 horas está sendo pouco e eu sei que está. Então, assim, agradecer a doutora, pelo ter aberto o espaço na agenda, para estar falando com os trabalhadores, esclarecendo e agradecer por estar nessa mesma trincheira de luta. Vai ser uma luta muito difícil, nós sabemos que vai, mas também é muito bom saber que nós temos pessoas como a doutora do nosso lado, né, e tudo aquilo que for jurídico e que for, né, todas as ferramentas que a gente precisar lutar juridicamente, eu sei que a doutora não vai vacilar. Se tiver alguma chance, nós vamos brigar, né? Eu vi uma pergunta aqui de um camarada que estava perguntando para a doutora, que nós encerramos aqui, mas ele pergunta, doutora, qual que é a chance do nosso julgamento no dia 14? Eu não sou advogado, mas eu responderia que 50-50. Não dá para você afirmar se vamos ganhar, se vamos perder, né, doutora? Tanto é que a empresa, se ela tivesse a certeza que ela ia ganhar, ela não teria pedido aí para adiar o julgamento virtual e querer o físico. Se ela tivesse a certeza que ela ia ganhar, ela deixava correr. Ela também não está segura disso. Então, as chances são 50-50 para cada lado. Óbvio que, não confiando naquela casa, e por ser um tribunal político, né, eu não confio nem um pouco naquele tribunal. Mas as chances, analisando friamente, que a doutora me corrija, né, no campo jurídico, 50-50. É isso, doutora?
É isso mesmo, Biaia. Não tem como a gente pensar de outra forma. É bem como você falou, se a empresa tivesse certeza de que ela ia ganhar, ela não teria feito o pedido que fez, né? Então, ela está tentando adiar, ela está tentando fazer o que ela pode para jogar isso para frente, porque ela não está confiante na tese dela. Se tivesse, não tinha feito o que fez. Então, é 50% mesmo, e a gente vai aguardar esse desfecho. Mas, como você mesmo disse, não dá para confiar plenamente nesse tribunal, não pelo tribunal em si, que, como você disse, é político, tem toda essa situação, mas porque a gente nunca pode confiar uma situação da nossa vida só no jurídico. Parece que eu estou fazendo propaganda contra o meu trabalho, né? Não, não é. Tudo tem que ser brigado com todas as armas, inclusive o jurídico. Mas as forças, elas fazem o embate delas, e assim tem que ser. Se não tiver uma correlação de forças, isso também prejudica lá o andamento do jurídico. Então, as frentes têm que trabalhar juntas, não jogando só para um lado, nem só para o outro. Ok, doutora, um grande abraço mais uma vez e obrigado, doutora. A doutora está livre aí, eu sei que o dia ainda não terminou, né, vai durar um pouquinho mais, então eu agradeço aí em nome dos trabalhadores e a doutora está liberada, ok, doutora?